Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, mais precisamente no capítulo 8. Alguns irmãos, algumas semanas atrás, ou uma semana, 2 semanas atrás, pôde ouvir uma pequena reflexão desse texto que eu ministrei na semana de oração, e é um texto que tem me acompanhado mais de um mês. Deus tem falado comigo nesse texto. Eu não estou dizendo que esse texto é o mais importante da minha vida, mas eu tenho, pelo menos agora, junto com outros textos, tem clareado para mim e explicado para mim como se dá a caminhada da vida cristã. Deuteronômio 8. Eu poderia dizer para você, abra a sua Bíblia em monômio 8, mas é Deutero, segundo. Sabe por quê? Porque o livro de Deuteronômio significa segunda lei, que é a segunda chance que Deus está dando para esse povo, para eles atentarem para as escrituras, para a lei, para os mandamentos, para não entrar de qualquer jeito na terra prometida. Olha só a insistência com Deus, comigo, com você. A primeira lei, a primeira manifestação da lei, da palavra de Deus para aquele povo, foi desprezada. E se você parar para prestar atenção nas escrituras do Antigo Testamento, você vai perceber que a maioria dos juízos, das correções, das repreensões, das correções, das intervenções divinas sobre o povo de Deus, o povo de Israel, também com as nações vizinhas de Israel, eram justamente por causa do desprezo da palavra de Deus. O próprio povo de Deus desprezava a palavra de Deus. É a mesma coisa quando o teu filho ignora o que você fala. Só que Deus, Ele dá chance. E a chance dele é justa. E é no tempo certo. Depois vem a repreensão, a correção e a educação na justiça. Nessa ordem. Primeiro Ele ensina, Ele repreende, depois Ele corrige, depois Ele educa na justiça. Os nossos filhos têm que falar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu que o diga, tenho 3. E eu sou chato. Eu falo 10 vezes para encher o saco deles, para eles, já vou, pai. Que bom que você vai. Porque eu já falei 10 vezes com você, e não precisava falar 10 vezes com você. Mas Deus não é igual a mim, certo? Graças a Ele. Meus filhos não existiriam se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus, se eu fosse o Guto, pode ter certeza disso. Irmãos, o ambiente aqui é sério, o contexto aqui é delicado, e explica muitas coisas para nós no meio da caminhada cristã, amém? Diz assim o primeiro versículo de Deuteronômio 8, nós vamos ler a partir do verso 1 até o 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. Se você prestar atenção em todas as outras palavras anteriores que eu li agora, tudo isso para que você viva. Cuidar, cumprir, mandamento e ordenança. Tudo isso para viver. Simples, né? Cuidar, cumprir, mandamento, ordenança. Se você entender esses princípios, você vai viver. Não só viver, mas vai ter resultado sobre esses princípios. Para que vivais o que? E vos multipliqueis. Outro resultado. Terceiro resultado. Entreis. Vocês vão experimentar. Vão vivenciar. E possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Verso 2. Presta atenção aqui em mim. Recordar-te-ás de todo o caminho. Se você tem memória para lembrar, é exatamente isso que Deus está dizendo para o povo de Israel, através de Moisés. Vocês vão lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê?
para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. No primeiro versículo você pode ver que tem mandamento lá. No segundo versículo também tem mandamento. Por isso que nós vamos entender agora o versículo 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome, sim, te sustentou com um maná, que tu não conhecias. A gente vai explicar depois porque maná é uma coisa que eles não conheciam. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, olha aí, dar entendimento, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Palavra de Deus, de novo aqui. Os mandamentos do primeiro versículo, do segundo versículo, respondem exatamente o propósito de Deus para o meu e para o seu futuro, para o agora e para o futuro, a respeito daquilo que vai mover a minha, preservar a minha e a sua, manter a minha e a sua vida. Amém? Palavra de Deus. Quem tem a noção da criação de Deus, que a criação de Deus existiu e aconteceu pela palavra, vai entender o que eu estou dizendo, por trás de tudo isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face, e disse, então tudo era sem forma e vazio, tohu vabohu, sem forma e vazio, não tinha nada, sem forma e vazio, mas alguém como Deus, sozinho na sua solidão não igual a minha e a sua, que precisa de pessoas que uma vez você já conheceu, porque ninguém tem saudade, recordação de quem não conheceu. Eu tenho saudade de Paris, nunca fui para lá. Tem gente que olha a foto, não, estou com saudade de ver as fotos de Paris. Eu não posso falar essas coisas porque eu esqueço o que eu estou falando depois. Caramba, meu. Sem forma vazia, tohu vabohu. Oh, Jesus. É muita informação. Sem forma vazia, então algo sem forma vazio, como eu e você que éramos, certo? Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Aqui em Gênesis está falando de salvação, que a salvação foi criada para isso. A criação foi a chance de Deus, porque antes da criação, lá em Apocalipse diz, presta atenção, antes desse momento aqui crucial, Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, já havia sido morto antes da fundação do mundo. Então, já havia um sacrifício sendo feito no céu, que era Jesus Cristo dizendo assim, eu vou assumir toda a bronca daquele povo lá embaixo. E eu vou perdoar definitivamente os pecados de vocês para sempre. E ele morre. Então, o homem quando peca, não pega Deus de surpresa. Deus projetou tudo isso. Tem dificuldade de pensar nisso? Que Deus criou a história para ele mesmo? Mesmo dando liberdade para a gente, e a gente só mostrou tudo isso que a gente não sabe lidar com a liberdade que nós tínhamos. A gente só tinha uma ordem lá no Éden, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era apenas uma ordem. A gente tem tantos nãos hoje que a gente se confunde, porque a gente vive pecando desvairadamente. O homem não sabe lidar com a liberdade que teve. O que acontece? Ele vai lá, aceita a proposta da serpente e cai no pecado. Então, a gente quer ser livre como? Se a gente não sabe lidar com ela. Agora, o projeto assim, agora vocês vão aprender, porque a minha história é o seguinte, alguém já morreu por vocês, vocês vão pecar, não eu vou pecar, vocês vão pecar, vocês vão se achar livres de fato, vão pecar porque não sabem escolher, e agora vão depender do meu filho, agora vai ser uma história de fé, de caminhada no deserto. Você tem dificuldade de pensar em Deus sobre isso? Que Deus criou a história para Ele mesmo, e que nós somos coadjuvantes nessa história? Participa dela quem quiser, ou quem Deus escolher? O que você está fazendo aqui? Participando dela porque quer, ou porque Deus te escolheu para participar dela, porque tem uma promessa lá no final, que é a terra prometida? A gente está quase chegando, está quase. Só que perto do quase,
Estar perto da porta não é passar pela porta. Por isso que eu falei, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Tem gente que está perto da porta, mas não tem coragem de entrar pela porta. E disse Deus, haja luz, e houve pela palavra. Pela palavra disse Deus, haja luz, e houve luz. E as coisas começaram a ser criadas. Pela palavra. E essa palavra continua criando, continua formando, não só criou, como a mesma palavra que criou, mantém a mesma criação. Existe ainda a manutenção de Deus sobre a sua criação, amém? Sobre a minha vida, a sua vida, dos crentes e não crentes, dos ímpios e dos escolhidos, da natureza, tudo está sob o controle de Deus, apesar do homem invadir, prejudicar a natureza. A maior prova disso é Santa Mariana, aquela catástrofe da barragem. Será que seria necessário? Não existiram outras formas de serem feitas? Toda aquela distribuição. O que envolvia? A ganância, dinheiro por trás de tudo isso? Havia necessidade de ter aquela barragem? O homem interfere nisso e causa todo um transtorno. Mas Deus está no controle, amém? Deus continua no controle das coisas. Mas há prejuízos por conta da escolha humana, certo? Há prejuízos. Como houve prejuízo quando o homem não entendeu o não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda uma coisa, você é livre, certo? Quando você entende, verdadeiramente livre, quando você entende que você tem um Senhor e Salvador da tua vida. É um paradoxo. Como que eu sou livre se alguém me manda em mim? É exatamente isso. Você só é livre porque alguém manda em você e te salvou e é dono da sua vida. E só pode ser livre por conta de Jesus Cristo. Espiritualmente, é exatamente isso que define a nossa vida. E emocional, afetivo, sentimental, psicológica, outras áreas da nossa vida são melhoradas, restauradas, transformadas por conta desse primeiro princípio espiritual, de entender que agora a minha vida é governada por um Deus que restaura todas as coisas, mantém todas as coisas, e me segura, me mantém no meio da caminhada, pela palavra. Deuteronômio significa Deutero segundo, nome o lei, segunda chance que Deus estava dando para aquele povo, porque logo logo eles iam entrar na terra prometida. Só que entre a terra prometida e o Egito, existiu o quê? O deserto. Deus já nos tirou do Egito, amém? Deus já nos tirou do Egito. Foi o dia que Ele te encontrou, que te salvou, que você se converteu, amém? Já tirou você de lá. Ele vos libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu. Então nós estamos nesse transporte, no meio do transporte, que é o deserto. Ele libertou você do império das trevas, e espiritualmente você está livre. Agora está transportando você para você entender o reino do Filho do seu amor. Como é que se dá essa caminhada? De qualquer jeito? Não, do jeito dele. Hoje porque estamos vivos, hoje porque existimos, hoje porque eu existo, eu aconteço, eu devo entender pela Escritura o que ela quer me ensinar a respeito dessa possível qualidade de vida que Deus quer me proporcionar. Por exemplo, quando Moisés fala aqui para o povo cuidar de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, ele está dizendo assim que a urgência da palavra, naquele momento, era tudo que eles precisavam. Muito mais do que urgência, era prioridade. Esquece a palavra urgência, era prioridade para eles. E prioridade não se negocia, apesar de nós negociarmos muitas vezes. Os irmãos entendem isso? A gente negocia princípios a todo momento. E aqui o princípio não é para ser negociado. Deuteronômio 8 apresenta uma visão do hoje, do presente, do passado e do futuro. Ela fala, em primeiro lugar, de mandamentos e responsabilidades. Mandamentos com responsabilidades.
Aqui Deuteronômio 8 está falando de mandamentos não sem responsabilidades, mandamentos com responsabilidades. O que seria isso? Mandamentos com a habilidade de poder responder. Resposta, habilidade de resposta. Deus viu aqui a possibilidade de uma geração, vamos lá, se você entender, quando o povo saiu do Egito, até chegar na terra prometida, passaram-se quantos anos? 40? A geração que saiu do Egito, milhares de pessoas já haviam morrido. Quando ele reitera aqui, ele insiste com o Deuteronômio, uma segunda chance, a segunda lei, muitos não haviam nascido na época do Egito, eles nasceram no deserto, foram criados no deserto, não tinham noção da lei de Deus, e no meio da caminhada tiveram que aprender sobre essa lei. Isso mostra que no deserto, Deus nos ensina a sua palavra. Por isso que a palavra deserto no hebraico é midbar, significa palavra de ordem, significa lugar onde Deus organiza as coisas, lugar onde Deus coloca as coisas em ordem. Se você está passando por um deserto, e não está entendendo, então eu quero que você entenda hoje, que no deserto é lugar de prestar atenção, apesar de não ter muito correria, muita coisa para ver como a cidade tem, é lugar de prestar atenção naquilo que Deus quer fazer na minha e da sua vida, amém? Porque o deserto é lugar de organizar as coisas, e exatamente, mais especificamente, o coração, o nosso coração, ele está falando do nosso coração. Em primeiro lugar, os mandamentos vêm de Deus, e são de Deus, amém? Vêm de Deus e são de Deus. Os mandamentos, porém, não são para Deus, mas para nós, amém? Não são para Deus, mas para nós. Em segundo lugar, a responsabilidade são nossas. Os mandamentos existem para nós e para a nossa proteção. Então, é uma responsabilidade que cumpre para Deus, honra a Deus, mas também me protege. Pastor, mandamento, cumprir, obedecer, isso não é comigo. Irmão, vocês não têm noção como isso muda a tua vida e protege a tua família. Você não tem noção como isso protege a sua casa. Você não tem noção como isso resolve os problemas internos. Porque o primeiro e principal núcleo de vida que nós devemos proteger e resolver os problemas é dentro da nossa casa. Deus está falando para um povo, mas povo que tinha famílias. Por isso, antes de viver bem, experimentar tudo que Deus tinha para eles, e está dentro da primeira responsabilidade, que é a responsabilidade do hoje, porque fala aqui, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que ontem vos ordeno, que amanhã vos ordeno, não, que hoje eu vos ordeno. A primeira responsabilidade aqui é com o presente, com o hoje. De que forma eu posso me responsabilizar? De que forma eu posso me habilitar para responder de acordo com a palavra de Deus? Primeira coisa, cuidado. Cuidado em cumprir. Cuidado e cumprir. 2 princípios. Cuidado em cumprir o quê? Cuidado com o quê? E cumprir o quê? Mandamentos e ordenanças. A palavra cuidado aqui, no hebraico, é chamar. E essa palavra destaca o seguinte sentido no hebraico arcaico. Traz a ideia de vigiar com sabedoria os princípios. Olha que interessante. Cuidado, presta atenção. Cuidado, quando você cuida de uma coisa, você está vigiando com sabedoria, porque é prioridade. Em outras palavras, seria vigilância sábia priorizando. Uma vigilância sábia priorizando. Porque quem está doente, enfermo, precisa dessa vigilância. Precisa de alguém sábio e de alguém que prioriza isso. E está falando de pessoas? Não, está falando da palavra.
Eu não sei se você tem o costume de, em primeiro lugar, colocar Deus na sua vida e a palavra de Deus na sua vida e fazer com que ela direcione a sua caminhada e dê sentido para a tua vida, mas é isso que tem dado sentido pelo menos na minha casa, e com muito custo para os meus filhos, tem sido uma batalha enfiar na cabeça deles, que eles precisam da palavra de Deus, que a história deles estão nas escrituras, e que o sucesso deles, a vida deles, o chamado deles, o sentido da vida, a razão deles está nas escrituras, não está em mim, na Thaís, está na palavra e em Deus. Então eu tenho que cuidar de mim, para ensinar os meus filhos a cuidarem também daquilo que tem sido sustento em casa, para dizer para eles que o McDonald's, o Alaska, o Burger King e outras coisas mais, é Deus que tem dado para a gente. A casa que temos, a água que temos, a máquina de lavar de 15 quilos, é Deus que nos deu. 15, ajuda pra caramba. Você... o duro depois é, e eu que faço em casa. Então imagina o tratamento que Deus faz com aquela máquina na minha vida. Ela lava, mas quem estende sou eu. Tem que inventar uma máquina que já espirra. Pô, tem que seca, quem é que vai fazer essa máquina? Se fizer, vai, ó, é de Deus. É de Deus. A Thaís, amor, você vai estar no vídeo depois, vai? Vai estar gravando? Ela detesta estender roupa. Você já viu aqueles desenhos que as pessoas enfiam a cabeça num balde e vai jogando as coisas para trás assim? Então ela é assim, ela mira mais ou menos onde está o varal, organiza a máquina, vai e vai jogando. O que pendurar, pendurou. O que caiu no chão, está tudo certo. Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Ela não gosta, quem faz isso sou eu. E eu gosto, tenho prazer. E Deus fala comigo nesses momentos. Porque eu gosto de cuidar, estender certinho. Fica mais fácil. Por exemplo, essa camisa aqui, ó, nem precisou passar. Estou brincando. Claro que eu passei, mas facilitou muito e eu que passei. Irmão, vocês não sabem como a palavra de Deus na nossa casa traz um ambiente saudável. Apesar das lutas, dos momentos de querer explodir dentro de casa, de ver Deus falando, cuidado em cumprir todos os meus mandamentos que vos ordeno. Vocês têm que estar, em outras palavras, Deus fala assim, primeiro vocês têm que estar bem para entrar bem. E para estar bem, antes de entrar, vocês precisam receber a minha palavra, que é saúde para vocês, que é cura para vocês. Então cuidem daquilo que é meu, porque eu cuido daquilo que é de vocês. Mas primeiro vocês têm que cuidar. Está falando de vigiar com sabedoria os princípios. Vigilância sábia, priorizando. Isso é cuidado. Eu cuido porque quando eu for cumprir, eu vou cuidar. E agora eu vou cumprir, eu vou obedecer, eu vou executar. Como que se dá isso? Observando, vigiando aquilo que pode ser visto. Quer dizer, que quando Deus não pede para você cuidar uma coisa que você não vê. Deus te mostra para você saber onde está, para você exatamente cuidar daquilo que você pode ver. Cumprir ali significa observar aquilo que pode ser visto, conhecido, revelado. Agora, se você não tem contato com as escrituras, não sabe da palavra, não guarda no coração, você não vai priorizar isso. Você não vai cuidar disso. Você não vai cumprir isso, você não vai observar isso. Você não vai vigiar sobre isso. Isso não vai ser problema para você, interesse para você, prioridade para você. Mas isso envolve o quê? Qual é o resultado? O primeiro resultado dessa ordenança e desse mandamento. Porque mandamento aqui, não é qualquer coisa não, gente. Olha só, mandamento aqui é o poder ou a sabedoria necessária que me acrescenta a revelação. Olha só, Deus está pensando naquilo que vai clarear a minha vida, para mim, para você, para minha família. Poder e sabedoria necessária que me acrescenta clareza. O mandamento é isso. Primeiro momento, o mandamento é a sabedoria, o poder que Deus dá necessário para mim, para você, que acrescenta para mim revelação. E dessa palavra mandamento, mitzvah, vem de savá, que é ordenança.
que é exatamente o que eu experimento. Se o mandamento vem de Deus e é de Deus, é esse aqui, porque poder, sabedoria, só vem de Deus. A necessidade é para nós. E Ele acrescenta para mim. E revelação é dele, mas Ele dá para mim. Olha só que interessante. Mandamentos, prerrogativas de Deus e responsabilidades minhas. Savá significa ordenança, ordem ou comando. Significa necessidade de saber aquilo que me protege. Deus vem revelando, dizendo para mim que eu tenho necessidade de saber aquilo que me protege. Olha que maravilha, gente. Olha que revelação. Você sabe que eu gravo isso no meu coração. Isso aqui é estudo chato, meu, que para muitos não interessa, não estou nem aí. Mas isso aqui faz uma mudança tremenda na minha vida. Eu tenho ensinado isso para os meus filhos. Eu não esqueço isso. Pessoas estão repetindo aí fora esses princípios. E quando eu ouço isso, bate no meu coração, porque é no coração que Deus quer falar. Tudo isso para atingir o meu e o seu coração. Então a primeira responsabilidade é com o presente, é hoje. Cuide e cumpre. O quê? Os mandamentos e as ordenanças. Porque mandamento é o poder de Deus sobre a sua vida. É a sabedoria de Deus para a sua vida, necessária, que Ele acrescenta para a tua clareza, para a tua libertação. E para mim, ordenança? Sim, porque eu que tenho que cumprir. Ele ordena e eu cumpro. Que é a necessidade que eu tenho. Deus vê necessidade em você, para você, de saber, de conhecer aquilo que te protege. Porque quando eu falo para o Caleb, se vocês não sabem, o Levi, pela terceira vez, quebrou o braço, na quarta-feira passada. No mesmo braço, em local diferente. Você imagina, eu estava achando que ia passar o 15 de novembro, né? Com as pernas para cima, Discovery Kids, molecada, Xbox, FIFA 19, não é isso? Não é assim? E eu lá, meu Deus do céu, eu nunca vi tanto médico, enfermeiro na minha vida. Literalmente, fiquei 24 horas, eu entrei 6h30, saí 6h30 da tarde, entrei 6h30 da noite e saí 6h30 da tarde do outro dia. E jogando bola no Água Viva, no treino lá, quebrou um osso que determina o desenvolvimento do crescimento do braço e do antebraço. E que não vai ser visível agora, nesses dias, isso aqui, quando ele tiver com uns 20 anos, estiver formado já, quando parar de crescer, a gente vai ver para onde vai. É assim, você vai ficar assim ou assim, né? Nunca quebrei. Eu fiquei Deus, a gente ensina, mas é só Deus que cuida. Mas parece que Deus não cuidou dessa vez, só parece. A gente está tentando saber por que aconteceu de novo com o Levi isso. Uma resposta eu já tive. Só cai quem está em pé, ou sentado, né? Já aconteceu que uma irmã dormiu e caiu aqui, né? Uma irmã sentou ali, eu acho que ela estava vendo Jesus de braços abertos, e foi, errou e puf. Não sei, eu acho que foi remédio, mas tudo bem. E aconteceu isso. Mas só cai quem está em pé. O Levi é magrinho, quem vê ele é franzino, ele é todo... E dá medo de bater, ele vai com tanta força que a gente tem a parede, meu filho. E foi, quebrou, e aí eu saí com meu coração assim, esmagado, fui para lá, e falei, Deus, como é que vai ser? Ele vai querer jogar bola novamente, ele vai querer curtir, e aí como é que vai ser? Vai quebrar de novo? O que o senhor quer dizer? Eu estou procurando, um dia que eu desvendar, eu vou falar para vocês. O que Deus vai explicar isso para mim. Mas isso tudo para nos tratar, irmãos. E Deus não deixou de cuidar do Levi por conta disso. Né? Deus vai nos revelar algumas coisas aí para frente. A gente está crendo, confiando em Deus, que Deus vai cuidar dele. Então a primeira responsabilidade, aqui no texto está no verso 1, que é o cuidado e o cumprimento, que depende de mim e de você, amém? Vem de Deus, é criado por Deus, mas é nossa responsabilidade.
A habilidade, Deus te deu habilidade para responder segundo aquilo que Ele mesmo te criou. Você tem capacidade hábil para responder de acordo com a palavra de Deus, amém? Porque Deus não mostra nada para você, não indica nenhum lugar que não pode ser visto. Apenas saia, que eu vou te guiar. E você, pela fé, confiando em mim, você vai encontrar, amém? E isso resolve problemas comuns dentro de casa. Eu tenho que falar isso, porque é isso que eu estou vivendo dentro da minha casa. Porque é lá o lugar de resolver as coisas. Segunda coisa, eu vou terminar, gente, não saia. Senão eu vou emburrar, hein? Segunda responsabilidade, lembrança. Alguém já falou, nostalgia, o que é? Lembrança dolorosa. Nostalgia, nostos, algia, fibromialgia, qual é o remédio que tem lá? Que tá ali, tem a ver com dor, alguma coisa. Algia, dor, nostos, casa, lembranças dolorosas. Recordação, saudade. Olha que interessante aqui. Então, nostalgia é lembrança dolorosa. Não é nostalgia que Deus propõe aqui. E nem uma saudade, mas uma recordação. Porque nostalgia é lembrança dolorosa. Saudade é lembrança saudável. Saudade. Saudável, saúde. É redundante mesmo. Lembrança saudável. E ninguém lembra, ninguém tem saudade de quem nunca ninguém conheceu, não é verdade? Mas ele propõe aqui de repetir. Recordar, ação, não é recor não. Aqui ó, acordar, recordar, concordar, cardia, com o coração. Recordação, o que é recordação? É aquilo que atravessa o coração novamente. Deus propõe uma lembrança que passe pelo coração. Se vocês viveram isso, se vocês recordar, se vocês viveram isso, experimentaram isso, e atingiu onde precisava ser atingido, então vai passar de novo uma recordação na mente de vocês. Por isso que a palavra aqui, no hebraico para recordação zakar, lembrei, significa nutrir, abrindo a mente. Eu vou nutrir novamente, abrindo a sua mente. Eu vou colocar uma nutrição, eu vou colocar alguma coisa abrindo a sua mente, para você saber daquilo que, porque mente e coração no hebraico é a mesma coisa. Leb, aquilo que governa o interior. Olha que interessante, ele está dizendo assim, eu vou nutrir com as minhas palavras, presta atenção irmãos, eu vou nutrir você, eu vou fazer você lembrar como eu cuidei de você, lá no começo quando eu te encontrei, quando te converti. Olha para trás, porque você está sofrendo, resmungando, murmurando, despreparado. Eu vou fazer você lembrar, você e a sua família, os seus filhos, do que eu fiz lá atrás, para você saber que eu continuo fazendo, mas quem vai lembrar é você. E tem que passar pelo coração, e passa por sentimentos muitas vezes ruins, porque lembranças, as recordações também são sobre coisas ruins. É tudo que atravessa o coração, coisas boas e ruins, que parecem ser saudade. Ninguém tem saudade do sofrimento, gente, mas tem recordação, porque são coisas que passam pelo coração. A segunda responsabilidade é de lembrar. O que? Olha o texto está dizendo aí, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho. O caminho, a palavra aqui é derek, no hebraico, significa, sabe o quê? Movimento que começa com as mãos. Está dizendo assim, lembrem de todo o movimento que eu comecei a fazer com as minhas mãos, para vocês no deserto. O que eu fiz? Eu dei água para vocês, eu dei maná para vocês. Tudo isso é movimento meu, de poder, que começou, iniciou. Meus irmãos, vocês que estão aqui, só posso falar para vocês, não estou falando, talvez os que vão ouvir depois aí, podem ser abençoados por isso, mas vocês que estão aqui, prestem atenção, está difícil, pode ter certeza que Deus
está sabendo disso. Está difícil para você, mas está fácil para Deus resolver. Está muito difícil para você. E eu sei, tem irmãos que estão sofrendo aqui. Não poucos, muitos irmãos estão sofrendo. Por uma ou outra coisa, consciente ou inconsciente. Melhor consciente. Porque aí pode tratar. Pode dizer assim, eu estou aqui e quero ser curado. Mas Deus pede para você recordar daquilo que Ele fez para você lá atrás. Que se você está hoje vivo aqui, é porque Deus preservou você lá atrás e trouxe você hoje aqui para dizer, eu posso restaurar aquilo que você não pode fazer. Amém? E Ele mostra por que fez isso. Coisas boas e ruins. Recordação são coisas que atravessam novamente o coração. Não é saudade nem nostalgia. Porque é misturado com coisas boas e ruins. Por coisas boas e ruins. Ele fala que Deus te guiou. Primeira coisa, a lembrança é sobre o caminho. Está falando do movimento que Deus começou a fazer na minha vida. E é verdade, eu me lembro da minha conversão, eu nasci num lar evangélico, eu fiz King's Kids, tocava bateria, participava do louvor, eu era da igreja. Mas com 19 anos de idade, eu vi o movimento de Deus começar na minha vida com as mãos dele. E foi determinante para a minha vida. Agora eu posso seguir sozinho, eu não preciso pegar no pé da minha mãe para ir para o céu. Porque agora eu tenho responsabilidade. Agora eu tenho uma família, tenho filhos. Agora é a hora de lembrar. E como vem sempre a minha conversão. Como? Por isso que fala, quero trazer a memória. São coisas que Deus traz esperança para a gente. Está dizendo assim, olha, a esperança de vocês, aqui, é que eu guiei vocês. Eu dei caminho para vocês, eu guiei vocês. Olha aqui. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou não sem palavras, mas com palavras. Lembra, Midbar? Lugar de colocar as coisas em ordem, quer dizer, Deus deu ordem ao mundo criado pela palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Haja luz, e manteve-se a luz, até hoje tem luz. E Deus está falando para você, olha, haja luz sobre a tua vida, e vai se manter a luz sobre a sua vida. A clareza, a libertação para mim e para você. Lembre-se disso. E olha só, ele fala aqui, ó, esses 40 anos, não sei o tempo que você passou, mas ele está falando 40 anos, para te humilhar, ele te humilhou, para te provar, te provou. Olha aqui quem está passando por isso, se sentindo humilhado, provado, tudo para você saber, para ele saber, o que estava no teu coração. Olha só como Deus faz passar dentro de você, Ele nutre, abrindo a sua mente. A palavra aqui, recordação, é Deus fazendo entrar a palavra ali é uma enxada que cavuca e abre a mente, e Ele faz e passa no coração, fazendo, para dizer assim, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não os meus mandamentos. Responsabilidade, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade com o passado, é sobre as recordações daquilo que Deus tem feito na sua vida, amém? Não é só de coisas ruins não, a recordação e a responsabilidade com o passado, eu só tenho diante de recordar das coisas boas que Deus fez na minha vida. Para te dar a entender, ou melhor, no teu coração, os seus mandamentos, de novo o mandamento, tudo por conta do mandamento. Terceiro, eu vou terminar, aguenta um pouquinho irmãos, vou terminar. Responsabilidade de cuidar e cumprir os mandamentos e ordenanças, responsabilidade de lembrar os caminhos e os mandamentos de Deus, e por último, uma responsabilidade, porque hoje eu cuido e cumpro, então eu estou planejando, projetando para o meu futuro, isso aqui ó, quando eu me mantenho na dependência do Senhor. A responsabilidade com o futuro, é a responsabilidade de continuar entendendo Deus, e os seus caminhos. Olha o verso 3, Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, tudo o que Ele fez, te sustentou com o maná. A palavra maná aqui significa água que continuamente revela. O maná caía do céu, não caía? Tipo uma massa branca, depois disso eles faziam pão, faziam para comer, chuva,
Maná, sabe o que é? Uma expressão de susto, de surpresa. Imagina você andando na rua, começa a cair uma bengala. Vai, baguete! Ai, meu Deus, do francês! A responsabilidade com o futuro é o seguinte, que Deus não só sustentou eles lá aos 40 anos, que Deus vai continuar fazendo isso, amém? Deus vai continuar aparecendo para você, e vai mandar maná na sua casa, amém? Mas não é só isso não, tem uma coisa muito melhor do que isso. E foi dessa forma que Jesus venceu o diabo no deserto. Foi exatamente isso, Jesus faz lembrar essa palavra. Não só para te dar a conhecer, para te dar a entender, qual a intenção disso tudo? Para te dar a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem, amém? A responsabilidade com o futuro, sabe o que é? A minha esperança do futuro, e responsabilidade que eu tenho com o futuro, verdade, se Deus me der vida, eu tenho uma responsabilidade para acontecer na hora certa, se bem que na compreensão ocidental, o futuro é o que está na frente, e passado é o que está atrás. Na compreensão judaica é diferente, futuro é o que está atrás, e passado é o que está na frente. Por quê? Porque para o judeu é óbvio, tudo que ele já viu, já passou. Tudo que eu não vejo, é o futuro, e o homem não pode conhecer, só Deus pode revelar. Por exemplo, eu sei que tem uma casinha aqui atrás, mas eu não sei o que está acontecendo lá agora. Vocês não sabem o que está acontecendo lá atrás agora. Vocês não podem ver, isso é futuro. O futuro não pode ser visto, só Deus pode revelar. E o que garante o teu futuro é a palavra de Deus. Por isso fala, nem só de pão viverá o homem, aquilo que pode ser visto, mas aquilo que está comigo, que eu vou lançar para vocês verem lá na frente, a minha palavra. Entende isso? Deus está falando exatamente isso. E ele fala, quando ele fala de procede aqui, ele fala aqui, ó, e vou terminar com isso. Procede da boca de Deus, essa palavra no hebraico é motza, significa sabedoria que acrescenta a necessidade de força. Você vai precisar de força para entrar na terra prometida. Você vai precisar de sabedoria acrescentada por mim, que é necessária, que você tem necessidade de força. É exatamente isso que Deus está dizendo. Você, para entrar lá, e não é de qualquer jeito, porque a Bíblia fala que você vai possuir. A palavra é Iarash, significa mãos que começam a lutar, porque tem inimigo naquela terra. Então para entrar, vocês vão viver, vão multiplicar, vocês vão entrar, mas vocês têm que possuir lutando. Não pensa que vai ser fácil entrar no reino dos céus. Vai ter luta, muita luta. Mas Deus vai dar o que para você? Motza. Não é moça, viu? É motza. Sabedoria que acrescenta uma necessidade de força. Amém, irmãos? Responsabilidade com o presente, cumprir os mandamentos e cuidar. Responsabilidade com o passado é sobre a recordação dos feitos do Senhor sobre a minha vida, amém? E a responsabilidade com o futuro é a esperança que Deus vai me dar pela sua palavra, de que está guardado para mim e para você, uma história que precisa ainda acontecer, amém? É isso. Existe uma responsabilidade, essa responsabilidade é minha e sua. Você tem habilidade para responder isso, em nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos ficar em pé, me perdoem o horário, mas eu agradeço a Deus pela sua paciência. Pai bendito, recebe toda a honra e toda a glória a Ti, da sua palavra, dos movimentos que houveram nesse culto hoje, Pai, dos louvores, das orações, das reflexões da Tua palavra, Deus do batismo, tudo isso, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Apenas, Pai, nos ensina que entre o Egito e a terra prometida, existe a caminhada do deserto, que dura um tempo, porque todo deserto tem um começo e um fim. Todo deserto tem um começo e um fim. Pai, nos ajuda a encarar o deserto como o Senhor Jesus, o Teu Filho, encarou, com sabedoria. Passando pouco tempo, 40 dias, diferente, Pai, de insistir, de resistir, de serem rebeldes, obstinados como o povo de Israel, de uma geração toda que desapareceu, e que não entrou na terra prometida. Nós não queremos murmurar, Deus, resistir, nós queremos entender, que na vida cristã, como uma analogia ao deserto, nós vamos prosseguir, que nós aguardamos sim, Pai, o maná do Senhor, nesses dias, para as nossas vidas, e que nós aguardamos sim, agora,
para hoje e futuramente a palavra do Senhor, porque a tua palavra diz que, Pai, céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Por isso, Deus nos ajuda a caminhar, irmos embora, sabendo das nossas responsabilidades como pais e mães que estamos aqui, de filhos, de famílias que somos do Senhor, de que é preciso vigiar, cuidar, cumprir, é preciso recordar das boas coisas que Deus tem feito por nós. Nós estamos vivos, Deus tem nos preservado para viver segundo a que procede da boca do Senhor, a sua palavra, porque ainda tem promessa para acontecer na nossa vida, tem história para acontecer na minha vida e na sua vida. Por isso Deus nos faz caminhar pela fé, na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.